Então, quero já pedir que possam abrir as vossas Bíblias para acompanhar o ensino da Palavra de Deus. Vamos abrir no livro de Atos, capítulo 17. Atos 17 é fácil, a Bíblia se divide em duas alianças, dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Atos fica no Novo Testamento. Temos primeiramente os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e depois o livro de Atos. O 5º livro do Novo Testamento. Atos, capítulo 17. Depois da série que nós tivemos de exposições no livro dos Salmos, eu tinha e continuo a ter como desejo, neste verão, de expor toda a pequena carta de Tito aqui para a igreja. E de acordo ao meu planeamento até anual, a exposição da carta de Tito era para iniciar hoje. Mas, deixo aqui o suspense no ar, vocês ainda vão ter que aguardar a mesma, porque fiquei convencido que o melhor era fazer a exposição da carta de Tito por ser uma pequena carta de um modo consecutivo, em domingos consecutivos, sem saltar domingos. O qual eu teria que saltar domingos na exposição da carta de Tito, devido à dinâmica da nossa igreja nas próximas semanas. Passeio de igreja, acampamentos onde teremos os campistas aqui também congregando-se connosco. Então eu fiquei com a difícil tarefa, sempre, de escolher o que expor antes de iniciar o estudo da carta de Tito. O que é que iremos estar a expor nestes domingos? E não demorou muito a ficar convencido que seria totalmente apropriado na vontade do Senhor também e necessário recebermos clareza da Palavra de Deus sobre a missão que nós temos aqui na Terra, como cristãos, como igreja. E que no fundo também, aliando a isto, este momento oportuno de refletirmos mais profundamente e seriamente sobre o mesmo, porque nas últimas semanas, durante as últimas 6 semanas, nós fomos encorajados, exortados e tentámos viver intensivamente a missão de Jesus, em parceria com o grupo Antioch Church, lá da Igreja dos Estados Unidos, de Orlando, Flórida. E é o último domingo deles connosco, antes de regressarem ao seu país. Por isso eu acho que é bom nós pensarmos na nossa missão. Eles vão embora, mas nós permanecemos aqui como igreja. E a nossa missão ainda não foi concluída. Na verdade é bom olhar para tudo aquilo que foi feito nas últimas 6 semanas. Alguns factos marcantes das últimas semanas. Muito provavelmente foi o maior esforço evangelístico de sempre que esta igreja realizou. Com saídas consecutivas todas as semanas, na maioria dos dias destas semanas, às praças, parques e ruas, passeios da nossa cidade. 18.000 folhetos foram impressos para serem distribuídos nesta ocasião. A larga maioria dos mesmos foram distribuídos, entregues. Lisboa, Odivelas, Ramada, Arroja, Venda do Pinheiro foram o nosso maior foco. Nos últimos domingos, temos tido a grande alegria de ter amigos e amigas, visitantes presentes, que foram frutos dos nossos contactos, do esforço evangelístico destas últimas 6 semanas. Temos agora a responsabilidade com uma lista de contactos daqueles que manifestaram o seu desejo de continuar a conversar connosco e que têm mais interesse de conhecer-nos mais e melhor e de poder acompanhá-los para conhecerem a fé cristã, para conhecerem sobre quem é Jesus Cristo. O que é que nós pretendemos com tudo isto? É simples. É cumprir
a missão que nós, como igreja, recebemos de Jesus Cristo. É simples. O propósito principal que nós temos como igreja, nunca nos podemos esquecer, é de fazer Cristo conhecido. É simples. Nós queremos acrescentar pessoas à família da fé que conheçam Jesus Cristo. Pessoas que possam acrescentar-se à igreja, multiplicar a igreja. Nós não queremos ficar cômodos e confortáveis com todas as cadeiras do nosso salão preenchidos. Ou preenchidas, falando das cadeiras. E na verdade, quando isso ocorrer, nós teremos de tomar decisões como igreja para continuar a receber mais e mais pessoas para ouvir o Evangelho. Nós queremos transtornar o mundo. E queremos começar pela nossa cidade. Nós queremos efetivamente transtornar, agitar a nossa cidade. Nós queremos cumprir a missão de Cristo. Nós queremos proclamar e dar a conhecer a mensagem de Cristo. É para isso que vivemos, é para isso que estamos juntos. Não podemos esquecer qual é a nossa missão. No fundo, nós queremos imitar Paulo, o apóstolo Paulo. Aquilo que ele fez, aquilo pelo qual ele ficou reconhecido, como podemos ver em Atos capítulo 17. Antes de lermos o texto, Atos 17, no qual se diz sobre Paulo, sobre Silas, sobre os cristãos que transtornaram, agitaram o mundo antes conhecido. Nós queremos o mesmo. Nós queremos o mesmo. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E porque queremos salvação de almas, transformação de vidas, de comunidades, da nossa cidade. E nós queremos que Deus tem o poder para o fazer por meio do seu Santo Espírito, usando a sua igreja. Contexto, antes de lermos o texto de Atos 17, para entendermos um pouco esta dinâmica em que estamos no livro de Atos. Nós temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que nos apresentam quem é Jesus Cristo. O que é que ele fez para reconciliar homens e pecadores com Deus para todo sempre? Terminam os evangelhos com que ele ressuscitou e depois ascendeu aos céus. Já não está fisicamente entre nós. Mas o livro de Atos continua a marcar a presença de Jesus Cristo aqui na terra por meio da sua igreja. A sua igreja, cada um de nós composta pelos membros que foram salvos, transformados por Jesus Cristo, separados para Deus e para os seus propósitos. A sua igreja, que agora tem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, e representa Cristo na terra, continua presente, e bem presente, Cristo na terra, por meio da sua igreja. É por isso que temos o livro dos Atos, das ações. Não é dos apóstolos, eu acho que este nome está errado, Atos dos Apóstolos. É os Atos de Jesus Cristo. É os Atos, na melhor das hipóteses, podia ser chamado os Atos do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, por meio da sua igreja. E nós temos então o começo da igreja no livro de Atos. Nós temos a mensagem da igreja, a mensagem de Cristo a ser proclamada ao mundo conhecido, cidades a serem transformadas, novas igrejas surgindo e o mundo a ser transtornado e agitado, como nunca antes, simplesmente por uma mensagem, ao qual se tornou hoje em dia o cristianismo a maior religião do mundo. No contexto, antes de chegarmos ao capítulo 17, ao relato histórico deste historiador Lucas, nós vemos Paulo, o apóstolo Paulo, e Silas, que antes tinham chegado à cidade de Filipos. E à cidade em que chegavam, eles pregavam o Evangelho. Eles anunciavam as boas novas, as boas notícias sobre quem é Jesus Cristo. As boas notícias sobre aquilo que Jesus Cristo fez na cruz para morrer pelos pecadores, para os salvar, para os resgatar da condenação eterna, aqueles que são dele, aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. E nós vemos ali a conversão de Lídia em Filipos. E nós temos uma carta a esta igreja, a carta de Filipenses. Nós também vemos
a conversão de uma jovem adivinhadora. Adivinhava o futuro por meio de espíritos malignos. Mas ela é libertada, ela é transformada, ela se converte a Jesus Cristo. E os donos da jovem adivinhadora que lucravam com a sua atividade se insurgiram contra Paulo e Silas, denunciaram Paulo e Silas às autoridades. As autoridades prenderam Paulo e Silas, foram açoitados, espancados e colocados no cárcere. Paulo e Silas ali, enquanto estavam no cárcere, neste sítio de detenção, eles estavam a louvar a Deus à meia-noite. Meia-noite a louvar a Deus. Depois de terem sido espancados, açoitados. Enquanto o faziam, enquanto estavam a louvar a Deus, Paulo e Silas, houve um grande terremoto. Um grande terremoto que fez libertar todos os presos, digamos, as correntes onde estavam, as celas onde estavam. E o carcereiro que estava responsável por aqueles presos, pensando que todos tinham fugido, estava a ponto de tirar a sua própria vida, até que houve a voz de alguém, a voz de Paulo, a voz de Silas: não te mates, nós estamos todos aqui, não fugimos. E isto criou um grande impacto neste carcereiro. Tiveram a oportunidade de poder fugir, mas permaneceram. O que é que estes homens tinham de diferente? O que é que fazia estes homens serem açoitados e louvarem a Deus à meia-noite? E isso leva, resumindo a história, à conversão do carcereiro e de toda a sua família. Paulo e Silas, depois disto, são soltos da prisão, da sua detenção, e continuam a sua viagem. Que eu vou pedir para colocarem ali o mapa, porque eu esqueci-me de trazer o comando. Eu sei que o mapa é da terceira viagem de Paulo e aqui nós estamos na segunda viagem do apóstolo Paulo. Mas achei que o mapa da terceira viagem missionária de Paulo, como é assim conhecida, ajudaria a entender o percurso de Paulo melhor do que o mapa da segunda viagem, na verdade. Porque nós vemos... Obrigado, Luís. Ia apontar com o dedo, mas vocês não iam ver nada. Nós temos aqui Filipos, onde isto acontece. E eles depois vão seguir viagem. Vamos chegar agora ao texto e vão chegar a Tessalónica, onde está aqui. Vão passar por duas cidades, Antilopes, Apolónia e depois Tessalónica. E é aqui que nós chegamos. Eles continuam a sua viagem missionária de proclamar a Jesus Cristo, aonde ele ainda não tinha sido proclamado, anunciado. E agora sim, tendo isto em mente, vamos ler Atos capítulo 17, versículo 1 a 15. Eu vou pedir àqueles que podem para colocarem-se de pé para ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Atos 17, 1 a 15. Passando por Anfípolis, peço desculpa, e há pouco citei mal, Anfípolis e Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras, a palavra de Deus, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E dizia: este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de posição. Mas os judeus ficaram com inveja e, tomando consigo alguns homens maus, malandros, dentre os desocupados, reuniram a multidão e tumultuaram a cidade. Então invadiram a casa de Jasson, procurando Paulo e Silas, a fim de entregá-los ao povo. Todavia, como não os encontraram, arrastaram Jasson e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: esses homens que têm transtornado, agitado o mundo, chegaram também aqui. E Jasson os acolheu. Todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Assim provocaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas.
Mas recebendo fiança de Jasson e dos demais, eles os soltaram. E, de noite, os irmãos logo enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga dos judeus. Os de Bereia tinham mente mais aberta. Eram mais nobres que os de Tessalónica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de facto assim. Desse modo, muitos deles creram, bem como bom número de mulheres gregas de alta posição e vários homens. Mas, logo que os judeus de Tessalónica souberam que Paulo anunciava a palavra de Deus, também em Bereia, foram para lá incitar e provocar as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para a região litoriana, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo levaram-no até Atenas. De lá partiram com instruções para que Silas e Timóteo fossem encontrar-se com ele o mais depressa possível. Por favor, podem sentar-se. Obrigado. Paulo e Silas chegam a esta cidade de Salónica. Era a capital da província romana da Macedónia. Uma cidade muito importante. Ela estava situada, como vocês podem ver no mapa, num porto, na extremidade do Golfo de Salónica. Na verdade, toda a rota de comércio da Via Egnátia passava diretamente pela cidade. Nós temos aqui, eu acho que coloquei uma imagem de toda a Via Egnática, ali da Turquia até Roma. Esta era uma importante rota de comércio. Seguramente tu que estás na escola, estás a ouvir sobre isso, ou vais ouvir sobre isso, ou ouviste há pouco tempo sobre a Via Egnátia. Espero que ainda ensinem sobre a mesma, não é? E passava diretamente pela cidade de Salónica. Então reparem, a estratégia missionária de Paulo, primeiramente, é-nos apresentada aqui. Como é que ele cumpriu a missão de Jesus? Como é que nós podemos também cumprir a missão de Jesus individualmente e como igreja? Vou só tirar aqui o mapa para vocês não se distraírem com o mesmo. Primeiramente, a sua estratégia ela é repetida por onde passava. Paulo não fazia as coisas como os jovens dizem à toa. Paulo sabia o que estava a fazer. Paulo, primeiramente, nós vemos que a sua estratégia missionária passava por encontrar uma sinagoga. Reparem o versículo 1, a parte final. Chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras. Para a existência de uma sinagoga, este local de leitura, este local de pregação para os judeus das Escrituras, as mesmas Escrituras que nós temos também nós, que é o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, este local de culto para os judeus, eram necessários pelo menos 10 homens para a abertura, para a formação de uma sinagoga. E Paulo sendo judeu, Paulo sendo também um rabi, é verdade que era um rabi renegado, porque tinha abraçado o cristianismo, mas ele buscava usar dos seus pontos fortes. E eu estou a falar agora aqui dos pontos fortes, etnicamente falando. Buscava usar da sua vantagem de ser judeu, buscava também usar da sua vantagem de entender a cultura, de ser, por exemplo, um rabi, para poder começar a anunciar a Jesus Cristo pelas sinagogas, onde ele sabia, por questões étnicas, por questões culturais e por questões de capacidade, ele tinha as portas abertas para se apresentar, ser aceito, se relacionar e ensinar as Escrituras. Ele também sabia, começava pelas sinagogas de uma maneira intencional para cumprir a missão de Jesus, porque ele sabia que havia um ponto muito importante em comum entre ele e os judeus, que eram as Escrituras. Era a palavra de Deus. A nossa estratégia também deve ser a mesma. Nós devemos ser intencionais quando anunciamos a Jesus Cristo, no cumprimento da missão de Jesus. Por exemplo, eu já tive experiências etnicamente e culturalmente falando vantajosas para anunciar a Jesus Cristo. Por exemplo, de férias, quando estive de férias
no estrangeiro, em Espanha, para ser mais específico, até lembro-me bem de uma experiência, quando me encontro com um português, somos raros onde nós estamos, então há logo uma ligação, uma conversa, começamos a falar, e as perguntas que surgem naturalmente, o que é que tu fazes? E sabem que eu não tenho como escapar, não é? Se eu digo que sou pastor, eles vão querer saber mais. Ou então fugir de mim. Não há outra. Mas por ser português, étnico, por me identificar com a cultura portuguesa, por haver esses laços com portugueses, já tive essa experiência até nas minhas próprias férias de poder anunciar o Evangelho de Jesus Cristo em conversas abertas, em que a pessoa estava disposta a ouvir. Ou não se esqueçam que eu também vivi no estrangeiro, na Argentina. 4 anos da minha vida. Maravilhoso país. E não é para dar graxa a Horácio e a Silvina. E quando eu estava lá em Portugal, eu fazia na Argentina, eu fazia ministério, fiz ministérios aos fins de semana numa igreja local, nos arredores de Buenos Aires, num pequeno bairro, nos arredores, afastado da capital de 120 quilómetros. O lugar era Urlingen. Impressionante pela provisão do Senhor. Esse lugar tinha uma casa de portugueses, uma associação de portugueses. Quando fui lá visitar essa associação, obviamente sendo português, não é? Eu dei-me conta que eu era o único português nativo. Os outros todos eram descendentes, que nem sabiam falar português. Mas por eu ser português, até me convidaram para o maior dos eventos anuais que havia. Mais de 100 pessoas, eu não sei se eram 100, 200 pessoas ali, para um grande jantar, onde só via fado, onde se comia, já nem sei o que é que comemos, não foi bacalhau, que aquilo é muito caro lá, tá bom? Mas já não me lembro, mas comida típica portuguesa. Estava lá as maiores autoridades portuguesas ali, naquela casa. Quando me chamaram ao palco, para diante de todos, poder discursar em português, porque eu era o único que falava, além do embaixador, era o único que falava português. Sabem o que é que eu discursei? Agarrando a minha vantagem étnica e cultural, eu preguei o Evangelho. E não me expulsaram dali. Antes, pelo contrário, quando eu desci do palco, o embaixador chamou-me para a sua mesa. E aí estive com o embaixador em amanhã, como se diz os portugueses, cavaqueira, não é? Cavaqueira. Aproveitando etnicamente e culturalmente as vantagens que nós temos para anunciar a Jesus Cristo. Aqui em Portugal nem me iam dar lugar, nem seria convidado. Então Paulo tinha esta mesma estratégia. Eu já vi, por exemplo, também a minha própria esposa a falar com chilenos em todo o lado. Ela está sempre atenta aos sotaques, quando ouve o espanhol. E ela, quando ouve o sotaque chileno, ela vai logo falar mesmo. Ela é descarada, ela não é tímida como eu. Ela vai falar com essas pessoas. Eu já vi ela fazer isso em estádios de futebol. Uma vez fomos ver em 2011, Portugal-Chile, a Leiria. Então ela conheceu chilenos lá e ela mantém o relacionamento com uma chilena. Conversam por telefone, que conheceu no estádio. E oportunidades para anunciar o Evangelho. Eu já vi isto em aviões, estádios. E até recentemente ela esteve num encontro em que foi convidada para uma casa de uma mulher chilena em Portugal. Uma mulher famosa, atriz famosa no Chile. Em que ela esteve recentemente na casa com mais de 20 mulheres chilenas a dizer quem ela era, o que é que ela fazia, o que é que o seu esposo fazia, qual era a sua igreja. Aproveitando as vantagens étnicas, culturais, para anunciar a Jesus Cristo. O meu desafio com isso, que eu não gosto nada de exemplos pessoais, mas é te encorajar, aproveita as tuas vantagens. Encontra a tua sinagoga. Pode ser talvez o teu ginásio, aí a turma do CrossFit. Pode ser talvez o café do teu bairro, onde tu tens o hábito de ir e já tens relacionamento com essas pessoas, com as tuas vizinhas que vão lá tomar o café juntas. E em vez de falarem da vida uns dos outros, separa tempo a falar de Jesus Cristo. Fala daquilo que tu fizeste no domingo na igreja, amanhã. Fala daquilo que tu ouviste da palavra de Deus. Compartilha. São teus amigos ou amigas, vizinhos, vão-te ouvir. Talvez no teu clube desportivo que tu jogas, clube de futebol, ou na escola, a tua turma. Eu não sei vocês,
Mas a minha experiência é, eu já fui rejeitado muitas vezes a pregar o Evangelho nas ruas. Isso sim, já me chamaram de tudo, já me quiseram bater e tudo. Mas na escola, nunca me aconteceu. Antes, pelo contrário, tinha colegas que perguntavam, queriam saber mais. Não quer dizer que aceitaram a Jesus. No trabalho, na Portugal Telecom, eu tenho saudades desse tempo. Saudades desse tempo. Em que eu tinha oportunidades no refeitório, ao almoço, no refeitório da empresa. Eu levava a minha marmita, os meus colegas levaram a marmita e podíamos ter conversas em que eu tentava guiá-los para o Evangelho. Nunca me aconteceu alguém rejeitar as mesmas. Nunca. Tratar mal pelo mesmo. Amados, nós temos de ser ousados e intencionais. No teu clube de crochê, não sei se há clube de crochê, cria um na Ramada. Irmã Lloyd, cria um. Cria um. Cria um clube de crochê na Ramada. Para ter relacionamentos. E aproveitar esses relacionamentos para falar de Jesus Cristo. Hoje em dia também, as vantagens que nós temos online. Tu podes reencaminhar mensagens, áudios, vídeos, pregações, devocionais. Tenho ficado encorajado com o testemunho de vários de vocês que estão a reencaminhar os devocionais da Palavra de Deus, os curtos que eu coloco lá no grupo do WhatsApp da igreja, para outras pessoas. Espalhem a palavra. É isso mesmo. Encontrem a vossa sinagoga. Encontrem a vossa sinagoga. Reparem, segundo o seu costume, era hábito Paulo fazer isso. Paulo tinha uma estratégia bem definida. Ele não encontrou a sinagoga ao acaso. Também algo que eu quero vos ensinar, amada igreja, para cumprirmos a nossa missão de Jesus Cristo. Estejamos atentos já e sejamos intencionais às pessoas que já são religiosas. Vai ao encontro dos religiosos. Daqueles elos em comum, como Paulo fez na sinagoga, porque tinham em comum as Escrituras. Paulo procurou eles. Nós também devemos fazer o mesmo. Sabem vocês que há muitas igrejas por aí que se dizem evangélicas, mas de evangélico não têm nada. Não pregam o Evangelho. Deixem-me dar um exemplo para vocês. Ontem estávamos na nossa saída evangelística. Eu fui com um grupo ao metro de Odivelas. Chegámos nós, primeiro pensando que seríamos os únicos, que aquelas pessoas estavam todas para nós. Éramos, na parte de baixo onde eu estava, era só eu, mais 2 irmãos americanos estavam comigo. Porque depois dividimos na parte de cima e tudo, e dividimos para a Feira da Arroja e tudo. Éramos só 3. Chega uma turma, eu não sei, 20 da Igreja Universal do Reino de Deus, da IURT. 20. Todos equipados, eu até me senti humilhado. Só tínhamos os nossos flyers. Todos equipados a rigor, tinham um postozinho, uma bancada, estavam organizados, duplas de 2, iam por tudo. E sabe o que é que eu pensei? Bem, nos vão ainda confundir com eles, se nos colocamos aqui ao pé deles, onde nós estávamos na entrada do Metro Odivelas. Mas eu falei com os 2 que estavam comigo. Bem, vamos falar com eles. Temos algo em comum. Eles dizem crer na palavra de Deus. Então eu fui lá. Eu vi alguns a fugir de mim, porque eles deram-se conta, eu cometi um erro estratégico, não cometo esse erro. Eu não escondi os folhetos. Devia ter escolhido entre as calças, não sei. Devia ter escondido os folhetos. Eles viram os meus folhetos. E alguns que até eram os líderes, eles se afastaram. Até que eu comecei a aproximar-me, vi como eles já tinham visto os meus folhetos. Eu tenho algo para vocês lerem. E quero que aquilo que vocês tenham, por favor, me entreguem também. Então fizemos troca. Vamos fazer troca. E distribuí lá a todos. Distribuímos aos 20 que estavam lá. E eu comecei a fazer perguntas. O nome da vossa igreja, fazendo-me de parvo, como se diz em português, não é? O nome da vossa igreja não é a Igreja Universal do Reino de Deus? Ah, sim, sim. O que é o Reino de Deus? Chamaram uma líder para falar comigo. Fiz a mesma pergunta. O que é? Eu estava aqui a perguntar, o que é o Reino de Deus? Não sabem. Não sabem. Eu disse, eu quero entrar no Reino de Deus. Por favor, diz-me, como é que eu posso entrar no Reino de Deus? Tens que te negar a ti mesmo. Negar-me a mim mesmo. Como é que eu faço isso? Seguir a Jesus. Eles não sabem o Evangelho. Quando eu comecei a apertar mais com perguntas, temos que ir gravar ali um vídeo. E juntaram-se todos para gravar um vídeo. E depois andavam a fugir de mim, porque eu continuei lá do metro. Fugiam de mim, eu até escondi os folhetos, buscando, agora vou mudar a estratégia para apanhar 2 sozinhos.
Mas quando eu me aproximei, houve um momento que eu me aproximei de dois e disse, eu já estive consigo lá embaixo, você estava connosco. Eles reconheceram a minha cara, obviamente. Mas reparem o que eu busquei, que eu quero encorajar vocês nos vossos relacionamentos e vizinhos. Há muitas pessoas que se dizem evangélicas, mas essas falsas igrejas não pregam o Evangelho. Eles não conhecem o Evangelho. Intencionalmente tens algo em comum. Podes fazer essas perguntas. Como é que eu posso ser salvo? O que é que na tua igreja dizem? Como é que eu posso ir para o céu? Como é que eu posso ser salvo? O que é que respondem? Se vês que ele não diz nada, não sabe nada, tu dizes. Tu dizes. Ser intencionais, tal como Paulo fez. Ensinando sobre Cristo a partir das Escrituras. Reparem, a segunda estratégia de Paulo, encontra a tua sinagoga, ser intencional, ser estratégico, busca também pessoas religiosas. E depois, versículo 2 e 3, ensina Cristo a partir da Bíblia. Reparem o que ele fez. Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E dizia, este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Reparem, Paulo usou a Bíblia no evangelismo. Hoje em dia estamos a usar palhaços no evangelismo. Usamos todos os métodos e mais alguns, mas não usamos a Bíblia para pregar o Evangelho. Nem pregamos o Evangelho. Nem falamos sobre quem é Jesus Cristo. Apenas oferecemos às pessoas um pacote em que, se aceitarem a Jesus Cristo, irão para o céu, Deus as ama, mas nem falamos da sua maior necessidade, que é o perdão de pecados. Que sem Jesus Cristo estarão condenados por toda uma eternidade. E por isso necessitam desesperadamente de um Salvador. E esse Salvador já veio. Esse Salvador é Jesus Cristo. Usa a Bíblia no teu evangelismo. Reparem o que Paulo fez com eles. Examinou. Esta é a palavra grega para dialogaim. Dialogomai. Peço desculpa. Algumas traduções da tua Bíblia diz arrozoou. É a palavra para argumentar. É como perguntas e respostas. Depois ele explicou as Escrituras, expôs as Escrituras. Aquilo que eu estou a tentar fazer com vocês, ler as Escrituras, explicar as Escrituras. Esta é a palavra dianogo, no sentido de abrir o que estava fechado. Aquilo que estava fechado para o entendimento. Quando explicamos a abertura, não é? Abrimos o entendimento das pessoas por meio do seu Santo Espírito, usando a sua palavra. Faz-me lembrar... E eu vou ler para vocês Lucas 24, 31 e 32. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, quando Jesus estava a evangelizar os discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, não é? E falava sobre eles, sobre as Escrituras. E reparem o que é que diz aqui em Lucas 24, como se sentiam esses discípulos quando Jesus falava das Escrituras e apontava para ele. Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Foi isso que Jesus Cristo fez, é isso que nós devemos fazer, publicamente, individualmente. Reparem, Paulo demonstrou também as Escrituras. Esta palavra é muito interessante no grego. Paratitemi, no sentido de colocar ao lado para comparação. Ou seja, ele apresenta Cristo e apresenta as Escrituras aos judeus que conheciam, colocava lado a lado, para eles verem que as Escrituras apontavam para Cristo, davam testemunho para Cristo. Foi isso mesmo que ele disse na Grécia Antiga, na cidade de Corinto, em 1 Coríntios 15, 3 a 5, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Essa não é uma mensagem inventada pelos homens, é segundo as Escrituras, a palavra de Deus. E que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Isto é pregação expositiva. É isto que é proclamar, anunciar a Jesus. É dialogar, é explicar, é colocar ao lado para comparação, para demonstração. Pregação expositiva e o alvo principal da mesma é apresentar Jesus como Cristo.
apresentar o Salvador, o Senhor. Spurgeon, esse famoso pregador do passado, disse certa vez: se Cristo não está no teu sermão, deita-o fora. Deita-o fora. E eu quero agora exortar-nos a nós como igreja. Temos diversos ministérios. É certo que no culto estamos reunidos todos juntos como um só, mas durante a semana temos os adolescentes, temos os jovens, temos os casais, temos os homens, temos as mulheres, encontros especiais para grupos específicos, temos os grupos de crescimento. Não se esqueçam, nos vossos estudos nesses grupos pequenos, que a nossa responsabilidade não é injetar moralismo nas pessoas. A nossa responsabilidade é, quando abrimos a Bíblia, é apontar para Jesus Cristo, é mostrar a glória de Cristo nela. O que é que aconteceu? Eles foram convencidos, dizem o texto, foram persuadidos a crer. E é isto que ocorre pela palavra de Deus, por meio do Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. A salvação também, Jesus Cristo falou sobre isso, que o Espírito Santo nos iria guiar a toda a verdade. Que o Espírito Santo é quem nos convence de todo o pecado, justiça e juízo. É o Espírito Santo, por meio da sua palavra, que também dá fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação da palavra de Deus. A salvação de almas, é por isso que a igreja é algo único e especial. Porque o que testemunhamos é vidas transformadas pelo poder de Deus. Não é uma obra tua, nem é uma obra minha, nem é uma obra do pregador. É uma obra da mensagem, da palavra que nós temos. É uma obra do Espírito Santo. Sem a mesma, não há verdadeira salvação, conversão. Reparem a estratégia de Paulo à continuação. Então, ele identificava a sua sinagoga, encontrava a sua sinagoga, estrategicamente, intencionalmente. Depois, nós acabamos de ver que ensinava sobre Cristo a partir das Escrituras, e depois identificava aqueles que eram salvos, versículos 4. Alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de posição. Reparem, a convicção pública sobre quem era Jesus Cristo, aquelas pessoas, as fez unirem-se a Paulo e Silas, a um grupo de irmãos, ou seja, a uma igreja, ao começo de uma igreja. E foi aquilo que Paulo começou ali. Reparem, o evangelismo não é o fim em si. Nós evangelizamos para plantar igrejas e plantamos igrejas para evangelizar. O evangelismo não é o fim. O fim é essas almas serem discipuladas, aprenderem todas as coisas da palavra de Cristo, no qual encontrarão o alimento que as suas almas precisam, a renovação da sua mente, o crescimento espiritual. Eles uniram-se a Paulo e Silas, este começo desta nova igreja, separada da sinagoga, muito provavelmente começou na casa de Jasson. E o impacto da conversão destes poucos judeus levou à conversão de muitos gentios, é o que nos diz o texto. Um grande número de gregos. Mulheres de alta importância também, casadas com pessoas da alta sociedade. Interessante como a mensagem do Evangelho alcança todos, e nós vemos isso no livro de Atos. Há 4 grupos que compunham os primeiros convertidos da igreja no livro de Atos. Nós temos os judeus, verdadeiramente judeus, circuncidados, que cumpriam a lei de Moisés, convertidos a Jesus Cristo. Nós temos os prosélitos, gentios, que tinham abraçado o judaísmo, tinham sido circuncidados e tudo para se identificarem com a religião judaica. Eles também se convertiam ao Evangelho de Jesus Cristo. E nós tínhamos aquilo que aparece no versículo 4, um grande número de gregos tementes a Deus. Ou seja, pessoas que temiam a Deus. Eram pessoas, quem são essas pessoas que temiam a Deus? Eram pessoas que eram simpatizantes dos judeus, que se congregavam nas sinagogas, mas não eram circuncidados, não cumpriam com o Shabat, nem com a lei de Moisés, mas temiam a Deus. Esse número também de pessoas se converteram, bem como os gentios.
o método simples para o surgimento de uma igreja, para o crescimento de uma igreja, para ver vidas transformadas foi simples. A mensagem do Evangelho. Discutindo a mesma, argumentando, explicando, demonstrando, causou um grande impacto nesta cidade. Não pode esta mesma mensagem fazer o mesmo na nossa cidade? É por isso, amada igreja, que não podemos deixar de sonhar, não podemos deixar de orar por isso. E não podemos deixar de trabalhar para ver isso acontecer, dedicar as nossas vidas para que seja assim também. Aquilo que aconteceu em Tessalónica, aconteça também aqui em Odivelas. E por último, nós vemos as consequências de tudo isso. Do 5 ao 9, nós vemos que enfrentaram a perseguição. Homens maus, dentre os desocupados, ou seja, noutra linguagem, bandidagem pura. Bandidagem pura. Homens desocupados que não trabalhavam, tinham muito tempo livre, se dedicavam a práticas criminosas. Se revoltaram, ou seja, foram incitados pelos judeus, não é? Que tinham inveja dos apóstolos, tinham inveja de Paulo, tiveram inveja de Silas. Porquê? Porque os judeus começaram a perder os seus membros nas sinagogas. A sinagoga começou a esvaziar-se. E movidos por inveja, com fúria, juntaram homens maus e atentaram contra Paulo e Silas. O que é que nós vemos aqui é que o diabo nunca dará descanso à sua igreja. Nós nunca devemos esperar descanso aqui. O descanso só foi prometido na glória. Nós nunca devemos estar sempre atentos. Quando as coisas estão muito bem e prósperas, e estão a correr muito bem, como eu considero até que é o caso na nossa igreja, temos sido tão grandemente abençoados pelo Senhor. Muito cuidado. O diabo nunca dará descanso à igreja de Deus. É uma guerra entre reinos que nós estamos. É o reino da luz, o reino das trevas, é o reino de Deus, o reino do diabo, é o reino de Cristo, o reino de Satanás. Oposição e perseguição é uma consequência natural que iremos enfrentar. Fruto da nossa fidelidade, nós devemos esperar isso. Uma igreja fiel enfrentará a oposição. É isto que aconteceu com Paulo, Silas, com a igreja em Tessalónica. Reparem o versículo 6, o que é que diziam dos cristãos? Esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. Os cristãos e a mensagem dos cristãos, na verdade, agitam, perturbam, transtornam socialmente, culturalmente. Tem esse o poder a mensagem do Evangelho, porque transforma vidas. Porque os cristãos naquele tempo, quando todos aceitavam que César era o Senhor, os cristãos diziam, não, nós só temos um Senhor que é sobre todos os senhores. E esse Senhor é Jesus Cristo. Ele é o nosso Curios, o nosso Senhor. Por isso eram considerados agitadores. Transtornando o mundo. Esta palavra mundo aqui usada é usada para indicar o mundo conhecido, habitado, da perspectiva daqueles que estavam a falar, era todo o Império Romano. Todo o Império Romano. Isto é algo impressionante. Reparem o que a mensagem do Evangelho fez. A mesma mensagem que foi confiada a nós para sermos testemunhas e guardiões. Em somente umas poucas décadas, desde que Jesus se revelou ressurreto dentre os mortos para um punhado de discípulos desencorajados e incrédulos, o Império Romano, todo o Império Romano, foi abalado pela realidade da proclamação da ressurreição de Jesus Cristo. É esta mensagem poderosa que nos foi confiada. Este é o surpreendente e maravilhoso impacto do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso a fé cristã não é palavras, é poder. É poder. Nós temos que refletir muito seriamente se a nossa igreja e a mensagem que nós anunciamos não provoca nenhuma reação, seja de conversão, vidas transformadas, ou seja de oposição, hostilidade, é porque não estamos a pregar fielmente o verdadeiro Evangelho. E o melhor é apagar as luzes, pagar as nossas contas e fechar as portas.
A fé cristã é poder. Repare o versículo 7, a acusação. Eles procedem contra os decretos do César, dizendo haver outro rei Jesus. Apesar que eram homens maus, vis, mas na verdade a acusação deles não era uma mentira. Não era uma mentira. Os cristãos pregavam que Cristo é o Senhor acima de César. Reparem a mensagem do Evangelho que Paulo transmite aos romanos, quando escreve a carta aos cristãos em Roma. Ele diz o seguinte, em Romanos 10:9, eu vou ler para vocês. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Há histórias verdadeiras, relatadas por historiadores do primeiro século, dos cristãos a serem levados às arenas dos coliseus para serem devorados pelos animais. E lhes davam a oferecer a muitos deles, naquele momento, 1 grão de incenso e colocavam um altar, montavam um altar. E diziam o seguinte: queimem incenso a César e vocês não irão perder as vossas vidas. E muitos cristãos se recusavam a fazê-lo, sendo comidos, devorados vivos pelas feras. Amados, possamos imitar a fé dos apóstolos, possamos imitar a fé dos nossos antepassados. Não nos envergonhemos do Evangelho. Até temos condições livres para poder anunciar o Evangelho. Não somos presos. Aproveitemos essas condições, porque não sabemos se vão durar para sempre. Que também possamos ser firmes e fiéis ao Senhor, de não obedecer a César, que aquilo que quer é que a nossa fé seja privada. Agora é o discurso. O governo quer que a nossa fé seja dentro de 4 portas, nas nossas casas. Nós temos um chamado, uma missão a cumprir, anunciar a Jesus Cristo a todos. Não temas também ofender os homens. Não te preocupes em ser politicamente correto. Preocupa-te com a verdade e anunciar a verdade, a mensagem de Cristo. Eu não me preocupo em ofender os homens, em chamá-los pecadores, porque eles passam todos os dias da sua vida a ofenderem ao meu Deus Santo. Por outro lado, não temas aquilo que os homens podem fazer. Tema Deus, que é o dono e o Senhor do teu corpo e da tua alma. Não temas os homens. Versículo 8. Assim provocaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas, mas recebendo fiança de Jasson e dos demais, eles os soltaram. Talvez um depósito e uma soma de dinheiro de Jasson e dos irmãos que foram apanhados foi uma garantia para que eles não perturbassem mais a cidade. E se voltassem a perturbar a cidade, eles iriam perder aquela fiança, aquele dinheiro. Talvez Paulo, por isso é que fez uma alusão a estas circunstâncias numa das suas cartas posteriores à igreja em Tessalónica. Nós temos 2 cartas, 1ª e 2ª a Tessalonicenses, no qual ele diz, na primeira carta: eu queria muito ir até vós, contudo Satanás nos barrou o caminho. Talvez uma referência a isto mesmo. Eles não podiam voltar à cidade, porque seriam acusados de perturbação. A igreja em Tessalónica estava debaixo da ameaça. O que é que fez Paulo? Versículo 10. E de noite os irmãos logo enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga dos judeus. O que é que acontece com Paulo? E fazia parte da sua estratégia? Agitou a cidade, uma nova igreja nasceu, ele segue para outro local. E vai agora para Bereia, transtornando o mundo em Bereia. Ajudado pelos irmãos que pela escuridão da noite ajudaram Paulo e Silas a escapar. Esses irmãos que eram recém-convertidos. E Bereia era uma cidade que ficava a 80 quilómetros de distância, mais a sul de Tessalónica. Foi ainda uma jornada de 3 dias de caminhada. Era uma cidade também que ficava fora da rota principal que eu mostrei para vocês, a Via Egnátia. E o que é que vemos do 10 ao 15? A mesma estratégia de Paulo. A mesma coisa. Encontrou a sinagoga.
Quando lá chegaram, foram à sinagoga dos judeus. Incrível este homem. Aquilo que vemos em Tessalónica é o mesmo que vemos em Bereia. Por isso eu já estou a terminar o meu sermão. É incrível ver o apóstolo Paulo, que não se deixava vencer pelo desencorajamento, não era dominado pelo medo e o temor dos homens, ele voltava rapidamente à ação. A primeira coisa que ele fazia era logo procurar as oportunidades para anunciar o Evangelho, para fazer Cristo conhecido. Era isto que lhe dava motivação. Era isto que o constrangia. O que tu amas é o que move a tua vida. Percebes isso? E amada igreja, se tu não tens esse coração, se eu não tenho esse coração, que possamos pedir a Deus que renove os nossos corações para amá-lo por sobre todas as coisas e que anunciar e cumprir a missão que Jesus nos deu seja aquilo que mova a nossa vida. Tal como Paulo, não há nada mais merecedor de todo o nosso amor que Deus, que por amor enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, em nosso favor. Não há ninguém mais digno de toda a nossa dedicação do que aquele de quem temos recebido todas as coisas e do qual dependemos em todas as coisas. Por isso, igreja, mãos à obra. Mãos à obra. Deixemos as desculpas. Não sejas vencido pelo desencorajamento, pelo medo, pelo temor dos homens. Mas que possas renovar o teu amor, o teu compromisso com Deus, com Jesus Cristo e com o Evangelho. Paulo amava a Deus e era constrangido pelo amor de Deus. Por isso ele não podia parar. Que nós sejamos constrangidos pelo amor de Deus e que não paremos, amada igreja. Ainda há muito. A obra ainda não acabou. A obra ainda não acabou. Acham que me impressiona ou que nos deve impressionar a cada um de nós ver esse salão cheio? Eu olho à minha volta e eu só penso ainda nas mais de 20.000 pessoas desta cidade que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Ou também, falando de Odivelas, se eu vou alargar o campo, das mais de 150.000 pessoas em Odivelas que ainda não se converteram e vão passar toda uma eternidade no inferno. Ou ainda, no meu amado país, em Portugal, em que mais de 10 milhões de pessoas estão condenadas para todo o sempre, separadas de Deus para todo o sempre. A obra ainda não acabou, ainda há muito para fazer. Aquilo que fazemos é apenas uma gota no oceano, mas queremos fazer isso para a glória de Deus. Porque nós temos recebido a mesma comissão, a mesma missão que receberam os apóstolos. Uma missão na vida, um propósito nesta vida, individualmente e como igreja. E ela é simples, fazer Cristo conhecido. Essa é a nossa missão. A mensagem também que temos para entregar é a mesma mensagem dos apóstolos, a mesma mensagem de Paulo, as boas novas que transtornou o mundo, agitou o mundo e continua a fazê-lo. Continua a fazê-lo. A transformar vidas. É isto que nós vimos nos últimos domingos, testemunhos de vidas transformadas. Pela graça de Deus, pelo poder do Evangelho. E não esquecer que fomos relembrados que a nossa missão, a igreja não é um campo de férias, ela está num campo de batalha. A nossa missão exige sacrifício de tempo, energia, dinheiro, ostracismo, rejeição social, talvez até despedimento no trabalho, por ser uma fiel testemunha de Jesus Cristo, talvez até despejo da tua casa, despejarem de casa por tu seres cristão. Eu falei com um cristão em Israel que deixaram de alugar a sua casa por causa desse judeu se converter ao cristianismo. Talvez até perseguição, talvez um dia até talvez prisão ou até mesmo martírio. A nossa missão exige sacrifício, mas Jesus Cristo é digno de tudo isto e muito mais. E muito mais. Por isso, considera-te, tal como aqueles irmãos em Tessalónica e depois em Bereia, que se uniram à igreja, que se uniram uns aos outros,
para juntos cumprirem a missão de Jesus. E nós que já estamos unidos, que nós possamos batalhar juntos com este propósito de fazer Cristo conhecido e sermos cada vez mais intencionais, fervorosos para anunciar Jesus aos nossos próximos. Aos nossos próximos. E por que não também, aqui para todas as idades, esta chamada, na verdade, mas especialmente até os jovens que estão aqui presentes, por que não consideras também a chamada missionária de ser separado para ser um pregador do Evangelho? Se essa for a vontade de Deus, que seja assim. Se não, em qualquer que seja o teu trabalho, nós entendemos que todo ele é para Deus e todo ele é o nosso campo missionário para transtornar Ramada, Odivelas, Portugal e o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude juntos para a sua glória. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, pelo encorajamento que recebemos dela, por sermos relembrados de quem nós somos, do propósito que nós temos, da missão que nos foi confiada, do nosso poder por meio da mensagem que nós recebemos e do teu Santo Espírito, Senhor. E, Pai, que renoves os nossos corações, que não fiquemos indiferentes, Pai, mas que possamos ser constrangidos pelo teu amor e assim, Senhor, nos entregarmos a Ti absolutamente e cada vez mais e melhor, Pai, em sacrifício para cumprir a missão que Tu nos confiaste, em fazer Jesus Cristo conhecido, Pai, na Ramada, Odivelas, Pai, em Portugal e até onde Tu nos permitires, para a Tua glória. Amém.